Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Modo Físio com Davi. E hoje é um episódio super especial, trouxe mais uma convidada, mais uma amiga de graduação que estudou comigo no período da faculdade, em alguns semestres aí, terminou, fez especialização e a gente está retornando hoje para conversar um pouco sobre ela e a gente vai falar um pouquinho de como que ela escolheu a físio, do porquê que ela fez uma transição da pediatria para o idoso, não que não possa fazer, mas a gente vai entender um pouco mais da história dela e entender, porque antes de existir o profissional, existe a decisão. E é isso. Hoje eu vou apresentar para vocês quem é a Guinevi. A Guinevi, no caso, é minha amiga de graduação. Ela é fisioterapeuta pela FMU, pós-graduada em fisioterapia neonatal e pediátrica pela São Camilo, tem formação completa em Pilates pelo Grupo Voo. Atualmente está se especializando em biomecânica aplicada ao Pilates. Ela atua hoje mais com atendimentos domiciliares, com foco em pacientes idosos e sempre com um olhar humanizado e muito individualizado. Bem-vinda, Guinevi, obrigado por aceitar o convite, dê suas considerações iniciais. Olá, Davi, obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui participando. Como você bem falou, de uma forma bem detalhada, sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates, me formei em PED-NEO e agora estou atuando na área da saúde do idoso. Boa. Vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados e acho que é interessante para a gente poder começar a entender e conhecer mais de você. Antes de ser físio, quem é a Guinevi? A Guinevere é uma menina cheia de sonhos. Sonhos de muitas certezas, alegre, carinhosa, calma, tranquila. Então eu sou uma pessoa bem centrada. Antes da profissional, eu sou um ser humano bem centrado. Boa. E fisioterapia foi desde pequena ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho? Foi no meio do caminho. Quando eu era mais nova, eu sempre tive duas áreas bem determinadas na minha cabeça, entre qual escolher. Queria fazer moda ou engenharia civil, que não tem nada a ver com fisioterapia. Tudo bem. Nenhuma das duas. Mas eu sempre tive essas duas opções na minha cabeça. E quando eu tava na escola, ensino médio, saindo ali perto de completar 18 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Fui dar uma pesquisada, aquela bela pesquisada. Aqueles testes vocacionais. Eu realizei um teste desse, acredita? Também. Eu lembro no terceiro ano eu fui fazer uma excursão no ensino médio para conhecer uma universidade, pra gente entender o ambiente. Boa. E uma das atividades dessa excursão era o teste vocacional. Realizei o resultado, só a área da saúde. Lá, entre elas, tinha fisioterapia. Eu não conhecia a área, não sabia muita coisa da área. Então, me chamou muita atenção, me aprofundei e decidi, é isso que eu quero fazer. Por que não tentar? E foi a melhor escolha da minha vida. Se surpreendeu? Com certeza, do teste 100%. à profissão. Sim. Ótimo. Mas dentro da faculdade, você teve algum momento que te marcou? Alguma coisa que você, pensou, nossa, eu não ia conseguir, mas eu quase travei, mas eu consegui ir. Eu acho que a gente tem esse sentimento muito no estágio, né? Nossa, no estágio a gente tem esse sentimento de... Será que eu vou conseguir? Que vai dar certo? Mas ao mesmo tempo você vê um paciente melhorando por conta do seu trabalho e você fala, é isso. Até você trocar de bateria. Até você trocar de bateria. Mas no estágio é um ponto muito forte, assim, na nossa graduação. Concordo. Fazendo um adendo é bem isso mesmo que ela falou. Punk, você pega o primeiro paciente e fala, tá. Será? O que eu vou fazer agora? Agora é hora de colocar em prática tudo que eu aprendi. O que eu aprendi? E o que foi que eu aprendi? Exatamente. Mas é muito engraçado. É engraçado porque, querendo ou não, o estágio, ele é a famosa frase, divide os homens dos meninos. Exatamente. As meninas das mulheres. Uhum. Justamente porque é forte. Punk. É mesmo. Você pensou em desistir em algum momento da faculdade? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes eu pensei em desistir. Durante os 3 primeiros anos, né, que é só teoria. Então, aquelas noites que a gente passa em claro, fazendo trabalho, duvidando da sua própria capacidade.
falar um tema aqui que você vai ficar com o olho tremendo. Ciclo de Klebs. Nossa senhora, Socorro, Deus. acho que é o terror de todo fisioterapeuta. Nossa, é punk, até você entender. Mas eu pensei em desistir diversas vezes. Diversas vezes. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí que você tem que continuar mesmo. Não, é engraçado que chega no momento que a gente, da graduação, que a gente olha assim, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Exatamente. Eu estou acabado, estou com insônia, estou... Será que vale tanto sacrifício? Eu lembro que na época da minha graduação eu trabalhava de madrugada e ia ficar de manhã, todo dia eu chegava de manhã na aula teórica, Nossa, dormindo. eu Aí eu, lembro. mano, o que eu tô aprendendo aqui? Então, Nada. se você passou por esse processo, você consegue qualquer coisa na vida. Exatamente. Se você termina a graduação, tá ótimo. Tá Não ótimo. é menosprezando outras faculdades, outras Não, graduações. jamais. Mas a área da saúde, gente, é bem É complicado. punk. Porque uma hora você acorda e eu quero entender se você consegue determinar em que momento que você parou de estudar para ganhar boa nota, para estudar porque você vai ter um paciente na Nas sua suas mão. mãos, exatamente. Teve algum momento que você falou, nossa, eu agora caiu a ficha que eu tenho que estudar não para poder passar, mas sim para poder garantir a saúde de um paciente meu. Primeiro paciente que chega nas nossas mãos. O primeiro. Ali você entende que, apesar de você estudar tanto, quando você tá com um paciente ali na sua frente, 90% não sai como você estava planejando. Não sai. Então, o que que você vai fazer? E aí você vai buscar informações, vai buscar conteúdo, criatividade para fazer dar certo. Então, quando o primeiro paciente chega nas suas mãos, você pensa, agora eu tô cuidando de uma vida. Não tô estudando apenas ali, ó, para passar de ano, tirar boas notas. Exatamente. Aquela que a gente faz quando pega o primeiro paciente, né? A gente vai no banheiro da faculdade, dá uma choradinha, um grito silencioso, aí volta como se nada tivesse acontecido. É a pessoa mais imbatível do mundo. E vai com coragem, sabe de nada, mas tá indo. Mas Tá presta indo. atenção. Logicamente, gente, quem tá assistindo esse episódio ou ouvindo que quer entrar na fisioterapia, que quer começar a faculdade, não é um momento pra você, tipo, não é motivo de desânimo. É desafiador, sim, mas tem professores, tem preceptores no estágio que vão te ajudar, mas você é a pessoa mais importante do processo. Você tem que correr atrás da informação. Eles vão te dar mais dúvidas do que apenas a resposta. Com certeza. Eles fazem uma pergunta, você responde, mas por que disso? Por Aí quê? você, Eu lembro bem de um professor que fazia isso. Por quê? Aí você respondia, por quê? Aí eu já não tenho mais respostas. Até você... Não, e você sabe a resposta às vezes, né? Ele fala por quê, você sabe a resposta, você fica com medo de responder errado. Exatamente. Mas tá tudo bem. É um desafio, mas faz parte da vida. Mas que não é um desafio que nos treina pra vida profissional. Com certeza. Com certeza. Porque hoje a gente acaba atuando na mesma área do domiciliar, com focos diferentes, mas a gente percebe que no domiciliar, acho que muito mais, na área hospitalar também, mas no domiciliar a gente precisa ter muito olhar crítico. Sim. Qualquer coisinha pode alterar completamente um prognóstico, um diagnóstico. Exatamente. E algo mais específico. A gente vai passar isso agora, entender um pouquinho mais dessa parte profissional, pós-faculdade. Graças a Deus terminamos. Graças a Deus. E é sobre. Mas eu quero saber de você. Eu lembro que nas nossas conversas da faculdade, assim como você tinha... eu quero fazer PED, vou pra PED, se apaixonou pela PED. E você foi fazer PED. Fui fazer PED. Fiz a pós-graduação em pediatria neonatal. Quando eu tava na bateria de PED, no estágio, eu consegui conviver um pouco mais ali com as crianças e me apaixonei pela área. Me apaixonei. Fofos. Nossa, são maravilhosos, me apaixonei. Saí da faculdade, é isso. É isso. Fui fazer especialização, terminei. Mas no meio do processo tive contato com o idoso, que ganhou também um pouquinho ali, ó, metade do meu coração. Roubou um pouquinho da PED. Roubou. Eu lembro até hoje também, acho que no momento que eu me apaixonei pela PED, podem me zoar, mas tá tudo bem, já tá bem resolvido. Foi quando eu tava numa aula de fisioterapia respiratória, a gente tava no laboratório de simulado, aí tinha bebês, bonecos, né, de plástico ali, representando recém-nascidos, bebê, eu peguei um no colo. Aí eu olhei assim e falei, por que não PED? Por que não, né? Aí eu também me apaixonei, fui fazer também, tô ainda buscando pra isso, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu vou perguntar pra você, que é
você que escolhe o mercado ou o mercado que escolhe você? Eita, pergunta polêmica. Joguei. Polêmicíssima. Acho que é o mercado que escolhe. Não, o mercado escolhe você, eu acho. Acho que o mercado escolhe você. Mas você fala mercado de área de atuação. Podemos entender como mercado como área de atuação. Tipo, A área te escolhe, com certeza. dois viés. Hum, Dois viés. Assim, não discordando. Concordo que a área de escolhe também. Comigo também funciona assim. Tem pessoas que escolhem uma área e ela consegue focar e ela consegue fazer. Não que é menos difícil ou mais difícil que o outro tipo de pessoa, sim. mas é aquilo que eu falo com algumas pessoas que vêm falar, o que você fez, como você escolheu. Gente, você pode escolher a sua área, você pode se especializar naquilo que você quer, mas você precisa estar com a mente aberta e disponível para caso o mercado fale para você, ok, você fez isso, você tem isso, mas eu quero que você atue nessa área. Exatamente. Aí, às vezes, o paciente que chega para você não é totalmente diferente daquilo que você fez de pós-graduação ou se Sim, eu especializou. esperava. Aí, o que você vai fazer? Deixar ele atender? Se for um caso muito complexo, aí você tem que caminhar para alguém especializado. Sim, Mas, ao mesmo tempo, se você falar, está disposta, não, eu vou atender, mas eu vou começar a me especializar pro público que eu tô tendo hoje, sim. é outros 500. É, com certeza. A fisioterapia tem muito isso, te dá muitas opções, um leque enorme de opções, né? Exatamente. Então você consegue ter essa liberdade maior. Assim, é que nem a minha cara, quando eu era da graduação, alguns professores até hoje falam, você tem muito cara de neuro, você tem cara de neuro. Eu falo, nada, sério, ai. Mas hoje, boa parte da minha gama de pacientes são neurológicos. Então, tipo, eu falo, mano, ok, né? A gente tem Sim, cara, a gente pesquisa, a gente vai estudando. Tô estudando pós para poder fazer, para me especializar um pouco mais nessa área. Até porque eu fui me especializando também, assim como você, pelo mercado. pelo mercado. Porque quando a gente termina a faculdade, a gente termina desempregado, né? Sim, A gente termina e exatamente. A fala gente assim, tem que tá. pensar, então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pelo aquilo que tá no meu coração, eu vou por aquilo que... Tem a questão da estabilidade também, né? Da estabilidade também. Então, Sim. são coisas que você tem que colocar na balança. Não tem É jeito. tipo aquela famosa questão, né? Me formei, e agora? E O que eu vou agora? fazer? Qual caminho eu vou E seguir? pra você, como foi isso? Tipo assim, acabou a graduação, você fez lá a colação de grau, aí, Uhum. aí caiu a ficha, nossa, me formei. E E agora? agora? O que é que eu vou fazer? Qual caminho eu vou seguir? Vou fazer uma pós-graduação? Vou esperar mais um ano? São muitas perguntas, muitas dúvidas que surgem na nossa cabeça. Então, eu terminei a graduação, uma coisa era certa, eu queria fazer uma pós-graduação. Uma pós-graduação, era em pediatria, era em saúde de idoso, hospitalar. Eu ainda estava nesse processo de decidir. Mas eu queria fazer uma pós, então eu saí já direto. Aí, no meio da minha pós-graduação, que surgiu a oportunidade de começar a trabalhar. Graças a Deus. Que legal, que legal. Então no meio você foi fazer pós, aí na Sim, pós no você começou a surgir. processo. O meu já foi caminho um pouco inverso. O meu, quando eu peguei meu crefito em mãos, aí começou a aparecer paciente. Aí eu falei, nossa, bom, que aí Uhum, eu passei por um momento de transição de carreira, trabalhava com outro tipo de serviço, consegui fazer uma transição de carreiras para fisioterapia sim. domiciliar e logo depois eu comecei a atender, eu falei, pô, agora eu preciso fazer pós, né? Tô trabalhando, mas eu preciso Já os fazer pacientes pós. estão chegando, eu preciso me Aí acaba especializar. que vai fazendo, eu fui fazendo e por Sim. aí vai. Mas pra você, o que que o idoso te chamou tanta atenção pra você não deixar a pediatria, mas Hum, tipo, hoje atuar com foco mais no no idoso? idoso. O, ido- o idoso é maravilhoso, né? Ele é um mundo de histórias, de sentimentos. Você consegue entender um pouco isso. É, o meu primeiro contato com o idoso foi bem rápido. Meu primeiro paciente chegou através de uma colega que me indicou para substituir ela durante alguns atendimentos que ela fazia. Então, logo ali de cara, eu entrei na casa do idoso, conheci a família, conheci o ambiente, vi que era um lugar que ele se sentia mais seguro, mais confortável.
completamente diferente de você atender, não diminuindo, tá? Mas completamente diferente de você atender numa clínica ou no hospital, porque ali você tá Sim. no ambiente dele. Então, quando eles pegam uma confiança em você e no seu trabalho, aí você entende, é por isso que eu tô atendendo o idoso, por isso que eu tô no atendimento domiciliar. É incrível, né? É Ô, minha incrível, é filha, ô, maravilhoso. meu filho. Sim, tem uma que todo dia, todos os dias que eu vou atender ela, eu tô me despedindo dela. Vai com Deus, minha filha. Não, eu tenho uma que eu comecei a atender ela em 2024, atendo ela até hoje, porque é uma questão de mais pra mobilidade, prevenção de Tem queda, esse tipo de bastante. coisa. E eu até hoje ela me chama de neto, ela fala assim, ai, Sim. você é meu neto. Ela entende Você se o meu sente papel como parte da família, profissional, sim. mas com o tempo você fala, mano, eu sou da família e tô nem sabendo. Exatamente. Então, tem casos que eu chego, bato na porta, entra aí, fica à vontade, toma um café, você se sente parte da Falta família. só te dar a chave da casa, assim, sim. Exatamente, falta só isso. Eu tenho uma que faz eu abrir o portão, entrar, É depois eu fecho o assim. portão, deixo a chave onde estava e tá tudo certo. Ai, você É. quer uma frutinha? Aceito. Aquele Ai, famoso abre a cafezinho. geladeira, pega lá na geladeira. Eu, gente, na minha É casa eu sou assim. muito assim, eu falo assim, como assim? É assim Aí, mesmo. mas se você, aí você fica assim, tipo, meu Deus, é tanto amor que eles É, têm pra dar, e ao mesmo tempo tantas histórias, como você bem colocou, que você se exatamente. apaixona também por essa área. Demais. E não é pelo aquilo que eles dão, tipo assim, alimento, ou aquilo, ai, domiciliar rendeu hoje, cafezinho, isso é consequência, isso é até, Sim, é legal, a gente gosta de receber, claro que a gente gosta de receber, mas o que mais que isso, acho que é o vínculo que a gente com cria. certeza. Cria demais. É como a gente falou, você se sente realmente parte da família. O vínculo é tão forte que você se sente parte da família. E a gente tem uma história também com essa mesma paciente, que ela conta a história dela, e eu acho que é engraçado e é muito curioso saber no domiciliar que a gente conhece tantas histórias que a gente sabe como que a pessoa é, né, e se formou. Ela, inclusive, essa paciente, ela construiu a própria casa. E a casa é Sim. enorme. Você fala assim, meu Deus. Aham. Hoje Acontece. sendo é muito difícil alguém pegar essa própria coisa pra poder construir. A Sim. não ser se a pessoa trabalha com isso, se a pessoa tem essa experiência prévia, né? Uhum. Pra gente ver a realidade totalmente diferente. Sim. E falando em realidade, a Hum. gente vai entrar agora pra uma realidade do seu dia a dia, pra gente poder entender um pouco mais do seu campo de atuação. Sim. Como é a realidade dos idosos que você atende hoje? É uma realidade dividida entre ser muito dura e muito prazerosa, de certa forma. Porque a maioria dos pacientes que eu atendo, eles já perderam uma parte da sua independência em questões de atividades, coisas simples pra gente, levantar da cama, tomar um banho, segurar uma colher. Então, somado a isso, eles se sentem muito inferiores. Inferiores. Eles se retraem Totalmente. totalmente, se retraem. Então, uma coisa que eu percebo muito também no dia a dia é que eles, de certa forma, são um pouco silenciados Ou ou infantilizados. infantilizados. Exatamente. E como eu vou poder te explicar? Eles estão ali, mas é como se fossem invisíveis por parte da família. Eles se sentem invisíveis por parte da família. Porque muitas vezes os familiares não têm paciência para lidar com Aí eles. você tocou no ponto Não, bem profundo. assim, não ouvem as queixas deles. Acha que eles reclamam de uma dorzinha familiar. Ah, isso daí é frescura. Ou faz parte da idade. Ou faz parte Nossa, da isso. idade. É o que eu mais ouço. Ah, faz parte da idade. O idoso não quer sair no quintal de casa. É frescura, só quer ficar sentado, tá cansado. E às vezes não é isso. Às vezes por trás tem uma dor, tem uma Mas fraqueza. também tem uma parte que também não é pondo culpa no idoso, mas tem a culpa da própria, do que a pessoa fez durante a juventude, ou o que ela Exatamente. não fez. Sim. E a gente sabe da questão de lei, né? Esse tipo da causa e efeito, o que você faz, uma coisa você vai ter um efeito ali pra frente, o que você deixa de Sim. fazer também vai gerar outro tipo de efeito e por aí vai. A questão é que muitos desses idosos também, além de ter essa questão de ser infantilizado, silenciado, eles têm muita questão com a troca, né?
da independência funcional para dependência funcional. Exatamente. E dependência de alguém, às vezes a família não tem paciência, Não tem. ainda mais se o idoso tem um quadro junto de Alzheimer ou de esquecimento, ou de ter uma questão um pouco mais latente. Exatamente. E aí a família às vezes não entende, acha Não que é toda entende, frescura, sim. ou é dor Acha que tá normal. fazendo cena. Então eu sinto muito a falta disso no dia a dia, de eles serem realmente ouvidos. Escutar, todo mundo escuta. Agora, entender por que ele tá sentindo aquilo, por que ele tá reclamando, por que ele tá deixando de fazer alguma atividade. Exatamente. Então é importante prestar atenção. Tanto que eu tenho essa paciente, eu falo dela muito porque me marcou muito. É marcante. Eu lembro dela muito claramente quando eu tive que trocar ela do andador, da bengala pro andador. Uhum. Porque ela não queria trocar. E ela ficou a maioria deles muito não quer. relutante. Eu não vou ser dependente, eu não vou ficar mais dependente do que eu já tô, não quero depender de ninguém. Aí eu entendo. Eu com calma. Aí eu tentando explicar pra ela, ó, você não tá conseguindo mais fazer isso, pra você fazer, vamos testar primeiro? Ela, tá bom, vamos testar. Se eu não conseguir, tá tudo certo. Uhum. Testou. Na primeira sessão ela falou, nossa, ficou melhor assim. Bem melhor. Aí eu, que bom. E é isso, né? Às vezes a gente tem que trabalhar acontece. com Você tem pequenos que... ajustes. Sim, nossa, detalhes no domiciliar é tudo. E eu falo acontece que mesmo. no idoso a gente é meio que pedreiro. Porque quando a gente começa a entender a questão e que às vezes tem que adaptar a casa pro idoso, aí você começa a ver, tem que quebrar tal degrau, tem que fazer uma rampinha, tem que gerar Sim, ali até o sofá tá muito baixo, vamos colocar uma uma almofada. almofada. Sim. Mas é isso mesmo. Você tá olhando tudo, observando tudo. E no atendimento domiciliar, o que muda quando você atende o paciente na casa dele? Segurança e conforto. Eu defino assim, segurança e conforto. Para um idoso é bem melhor, bem mais seguro, bem mais confortável ele estar sendo atendido dentro do ambiente dele, dentro da casa dele. Tanto que ele até se solta mais. Não fica tão retraído, tão tímido. E você tá vendo a realidade dele ali, né? A casa dele. Exato. Você tá vendo a realidade, a rotina dele, o dia a dia dele. Então você consegue ajustar de uma forma melhor e mais certeira para a situação dele. Então, é isso. Show. Teoria da especificidade, né? Que tipo de você trabalhar o específico, a função daquilo que o paciente utiliza e nada melhor do que você fazer isso na casa dele. Exatamente. Na rotina Na dele. rotina dele. Tá, mas vamos mudar um pouquinho, puxar um pouquinho o Pilates. Que você tem Sim. essa formação também, está se pós-graduando. Tô pós-graduando. E eu quero saber de você, Hum, Pilates idoso, combina ou não? completamente. Combina. Justifique sua resposta. Vou justificar. Durante os meus atendimentos, eu tento trazer um pouquinho do Pilates pro dia a dia deles, principalmente na questão de consciência corporal, movimento. Antes de qualquer coisa, você tem que entender o seu corpo, entender o movimento que você está fazendo. Então, eu consigo trazer isso um pouquinho para eles. Então, combina super. Eu super indico, tá bom? Fica a dica. Utilize o método Pilates com os idosos de vocês. Pior que é legal, né? É tipo assim, interessante que aí você consegue utilizar a contrologia, consegue utilizar a respiração. Sim. Alguns exercícios que já vêm meio que pré-colocados, mas você consegue utilizar de uma outra forma e adaptar de acordo com a necessidade do paciente. Deles, sim. E eles gostam, viu? Eles gostam do Pilates. Isso é muito bom. E puxando por esse pilar, continuando puxando para a parte da humanização do atendimento, como que é fazer um atendimento humanizado e individualizado? Quais são o que você precisa ter, seja em questão de caráter, seja em questão de atitude, para que os seus atendimentos, aí dando uma dica para quem é da área ou para quem quer seguir ou quem está pensando em fazer, para trabalhar um atendimento humanizado e individualizado, seja com paciente idoso ou até mesmo com outras faixas etárias. É aquela regra, enxergar ele além de uma patologia, de uma doença. Enxergar quem é o seu paciente, o humano que está ali. Escutar ele, entender as dores dele, adaptar o seu plano de tratamento para a rotina dele, para as questões dele. Então, vai muito além ali só do exercício. É a base, criar um vínculo.
Boa. Você tem que criar um vínculo. E tem gente que fala que não se cuida de ninguém sem afeto. Eu acho que tem que ter um pouquinho de afeto, sim. Tem que ter um É vínculo. tipo aquela famosa frase que a gente sempre escuta, né? Não crie amizades com seus Com seus pacientes. pacientes. Gente, não tem como. Você precisa criar um. Qualquer tipo de relação que você tem na vida, você precisa criar um vínculo. Porque com o paciente vai ser diferente. E ele se sente até mais seguro com você, confia cegamente no seu trabalho. Então, no atendimento humanizado é isso. Você enxergar ele além de uma doença, além de uma patologia. Exatamente. E o quanto que o emocional afeta no idoso? Muito, muito. Afeta qualquer pessoa, mas no idoso é uma grande questão. O emocional dele dita muita coisa durante o nosso tratamento, durante a nossa reabilitação. Porque E você sabe quando o seu paciente não tá bem. Quando você chega na casa dele, um olhar diferente, um jeitinho, um bom dia, uma boa tarde diferente, você sabe que ele não tá legal. Então, isso afeta completamente. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu cheguei na casa da minha paciente, ela foi abrir o portão pra mim, de andador. Foi abrir o portão pra mim. Entramos, sentei do lado dela. Ali no boa tarde, eu senti que ela não tava legal. Entramos, sentei do lado dela no sofá. Ela pegou na minha mãe e falou assim: Gui, a gente poderia não fazer nada hoje, só conversar? Eu queria muito conversar com alguém, não tô legal. E é isso, eu passei 1 hora do meu atendimento conversando com ela, entendendo por que ela tava triste. E a pessoa que eu encontrei no início do atendimento, a pessoa que estava no final, estava completamente diferente. Aí você entende que às vezes não é só o exercício, é um combo de coisas. Tá sensível é muito mais importante, né? Que às vezes a gente quer chegar e fazer, não, quero esse plano, fazer isso, fazer aquilo outro, mas às vezes a gente precisa dar 2 passos pra trás pra poder conseguir avançar. Exatamente. Tem dias que o paciente não tá tão disposto a fazer muita coisa. E você tem que entender porque isso afeta diretamente no... Que é o famoso questão do modelo biopsicossocial, né? Que Exatamente. a gente aprende a aplicar. Tipo, aprende. Não é só o fator, não preciso cuidar só do biológico, mas eu preciso saber dos outros fatores pra saber se isso vai interferir ou não direto na evolução do paciente. A gente vai agora pro nosso quadro. Um quadro rápido. Nosso podcast, que é um quadro até novo. E eu vou aplicar com você primeiro, então boa sorte. É o teste. É um teste, na verdade, nada, na verdade não, já vai ser bem legal. Que é o que acontece na vida real. Eu vou falar algumas situações reais e você vai responder como você agiria. Aí a sua resposta é o seu... Não tem certo, não tem errado. Sua conta em risco, aquela... Ai, meu Deus, meu crefito em risco. Primeira situação, idoso que tem medo de cair e para de andar. Quando o idoso desenvolve esse medo, geralmente tem um trauma por trás, né? Houve alguma queda em algum momento, mesmo que não tenha gerado lesão, o trauma fica. E aí a gente acaba entrando num ciclo. Quanto mais medo ele tem, menos ele se movimenta, mais força ele perde. Show. Família que acha que ele não precisa de físio. Aí é na base da conversa, do diálogo. O diálogo. O diálogo. O diálogo. Você tem que mostrar pra ele que os benefícios que a fisioterapia vai fazer, não só na vida do paciente, mas na vida da família também, porque também afeta a família. Então é mais a educação. Paciente que não quer fazer exercício, nossa. Tem que entender por que ele não quer fazer. Tem que entender. Tá com dor? Ou só não acordou de bom humor? Então, conversa e tenta contornar ali a situação. Leva uma proposta diferente daquela que você já tinha definido antes do seu atendimento. E ali no joguinho de cintura você vai levando ele. No final, eles acabam fazendo. E a última, paciente acamado que perdeu mobilidade. Aí é uma situação um pouquinho mais delicada. Porque muita gente olha para pacientes assim e acha que não tem jeito. Mas a gente sempre dá um jeitinho para tudo. Então, é trabalhar mais também a família. Geralmente, esses pacientes têm um cuidador junto, um cuidador, um enfermeiro. Conversar, dar algumas orientações e fazer seu trabalho, mobilização. É isso. E vai evoluindo conforme for a progressão do próprio caso. Sim, vai evoluindo gradualmente. A gente nunca... É uma coisa que eu falo quando eu vou avaliar um paciente novo, e eu falo por paciente, quando o paciente tem consciência, e para a família, que não é... Que a gente não é milagre, mas a gente precisa do paciente, a gente também vai propor o que a gente entende que possa ser benéfico
pro paciente e aos poucos isso vai trazendo resultado. Tá tendo resultado, a gente vai evoluindo, mas é Sim. sempre um grão de arroz que vai se enchendo o pote até encher o pote por completo. Eu sempre falo também, eu falo, gente, aos pouquinhos, aos poucos a gente chega lá. Boa. Antes da gente ir pro nosso bloco final, aquele momento Uhum. que a gente fala, ai, que Que pena, pena. triste, tá acabando, Poxa. mas faz parte, infelizmente. Pra esse episódio tá bem legal a conversa, mas com certeza terão outros episódios. Mas antes da gente ir Isso pro nosso aí. bloco final, eu preciso agradecer ao nosso patrocinador, que é o que fez essas canequitas, e também ele trabalha com brindes personalizados, tá, galera? Que é a empresa Papel e Caneca. Se você quer personalizar caneca, camiseta, brindes, pôster, papel, tudo da parte de personalização, chama eles no Instagram que eles vão te passar o orçamento, vão te passar as ideias. Se você passa a sua ideia, eles vão fazer a arte, você aprova e tem seu produto entregue na sua casa. É isso E aí. é muito legal, é muito bom porque eles patrocinam o nosso podcast e ajudam a gente com essas canecas para a gente poder presentear Super legal. nossos convidados. Boa. É aquele momento que a gente fala, poxa, agora que tá ficando Poxa. bom, agora que eu comecei a entender a Agora, brincadeira. sim. Mas vão ter outras Mas oportunidades aí. vamos trazer só pra gente poder, antes de encerrar de fato, Uhum. qual sinal as pessoas ignoram, mas não deveria ignorar em um idoso? Alguns sinais. Tem alguns sinais. Liste. Uma listinha de sinais. Quando ele. O paciente que tem a marcha ali, quando ele começa a andar um pouquinho mais devagar, começa a andar segurando nas coisas, uma atividade que ele fazia antes agora tá preferindo não fazer, por exemplo, a caminhadinha que faz no quintal de casa, na garagem ali, se ele tá preferindo não fazer mais, tem alguma coisa por trás. Tem que investigar. E é olhar, observar. Porque ele dá sinais o tempo inteiro. O idoso dá sinal o tempo inteiro. E fala também, né? Então, escutar também é importante. Saber ouvir, né? Saber ouvir. Porque assim, escutar é uma coisa, ouvir é Ouvir outra. é completamente Você pode diferente. escutar e escutei. É, Nem e dei a bola. eles falam mesmo. Se você chegar e sentar do lado dele e falar, ai, tô com uma dor no joelho hoje, tô com dor em tal lugar, tô me sentindo um pouquinho mais cansada, eles falam. Mas é isso, né, mãe? Eles falam, mas também a gente precisa não. A gente não pode colocar a família como um vilão. Jamais. Mas às vezes a gente precisa entender que. E saber diferenciar quando uma fala está totalmente diferente do estado clínico do paciente. Sim. Que às vezes a gente pega muito idoso que acha que acha que engana a gente. Engana a gente. Fala assim, Acontece também. Tipo assim, tô com dor pra não fazer exercício. Você sabe. Aí você pergunta, tá, de 0 a 10, como tá sua dor? 0, eu não tô com dor, 10, tô com muita dor. Ah, eu tô com 10. Aí o que eu faço? Pego o celular, começo a ligar. Tá ligando pra quem? Eu falei, pra SAMU. Ela, Sua por dor tá quê? 10. Tá 10, tem que ir pro médico, querida. Mas Aí acontece. aí para. Ah, não, não tô com tanta dor assim. Ou tipo, ai, tô com muita dor, não consigo fazer. Aí o que eu faço? Eu tiro o pezinho, você tá evoluindo com o peso. Aí tiro o você miniband. vai... Aí vamos tentar fazer 100? Aí consegue fazer tranquilamente. Sim. Aí depois eu aumento novamente a progressão. Aí E consegue fazer. Aí eu falo, pô, aí você aprende que alguns idosos acham que está te Que tá enganando, enganando. mas na verdade a gente tem macetes pra descobrir, tipo, se realmente está cansado, se realmente está doendo. Não necessariamente a gente não vai duvidar da resposta do paciente, mas de Sim. acordo. Precisa caminhar a resposta clínica com a resposta Sim, da precisa fala. casar. Porque às vezes ele fala que tá com dor ou não consegue fazer. Não Acontece porque tá com dor, mas bastante. porque ele não quer fazer. Aí ele vai achar que se você falar, tô com dor, ah não, hoje vai ser massaginha, não quero andar. E às vezes você precisa entender que às vezes ele precisa fazer mesmo com dor pra ele poder aprender a lidar com as Sim, se situações. toda vez quando que a tem gente dor. for sentir dor, a gente parar, a gente não chega a tamo lugar lascado. nenhum. Literalmente. Se você pudesse dar um conselho pra quem tem um idoso em casa, qual seria? Vou bater muito na tecla de paciência. Paciência. É base. Paciência. Porque a gente sabe que é difícil cuidar de alguém, cuidar de um idoso, de uma criança, seja o que for, a gente sabe que é difícil, mas, gente, paciência. E também prestar atenção, né? Porque prevenção é tudo.
Prevenção é tudo. Então, Exatamente. quanto antes você observar um probleminha ali, você intervir é melhor. É bem isso, né? E também vale salientar que não é só uma fratura que faz a gente, que precisa fazer as pessoas procurar fisioterapia. Exatamente. Não é só caiu ou só alguma questão neurológica, um AVC, por exemplo, que todo mundo sabe, que todo mundo entende, que vai precisar fazer alguma questão, sabe? Mas tem outras coisas menos, vamos pôr menos, como posso, menos lesionais que a gente já pode ligar o modo de alerta e falar, não, vou procurar. Então, por Pode. exemplo, se você percebe que seu idoso em casa caminha já com uma dificuldade, tá mancando, claudicando muito, Sim. tá tropeçando muito facilmente, É não um chega na ponto. queda, É um ponto a já é um ponto observar. que você pode, tipo assim, às vezes não precisa nem fazer uma fisioterapia em si, Sim. mas às vezes você pode fazer uma avaliação e, tipo assim, Descobrir o porquê. será que eu vou será que eu levo ele pra um Pilates? Será que eu levo ele pra fazer uma academia ou um grupo de caminhada na Sim. UBS? Tudo isso também acho que é válido, né? Avaliação é tudo. Quanto mais cedo a gente conseguir perceber, melhor Melhor. é o Com prognóstico. certeza. E assim, né, quando a gente tá falando de idoso, a gente tem que estar lidando com a questão de fisiologia do envelhecimento, que é natural e é normal. Sim. A gente tem uma fisiologia do envelhecimento que chega numa fase etária, não que a gente comece a perder, mas muitos sistemas começam a declinar. Então, a gente começa a perder um pouco de resistência, perder força, mobilidade, perder nutrientes, perder proteínas, e isso vai É um nos trazer processo disfunções natural, com o tempo se não forem cuidadas. Sim. Por isso que cuidado com o idoso é super importante, ainda mais no mundo atual, que está se envelhecendo muito mais do que está se nascendo. Então a gente precisa parar um pouco agora e olhar para essas novas gerações de idosos ou futuros idosos, sabendo que o que a gente faz hoje ou não faz vai influenciar lá na naquilo que a gente frente. vai estar lá na frente. Mas tá, e os que estão já velhos hoje? Estão Só envelhecendo não é culpa deles, bastante. tipo assim, está assim agora. Mas o que eles podem fazer, sabe? Assim, às vezes não precisa ter um problema ali bem evidente, não. Prevenindo já evita muita coisa. Exatamente. Prevenção é tudo. E eu quero te agradecer, Gui, por ter Obrigada vindo, a por você. ter aceitado esse convite, esse desafio de ser posta à prova. Nossa, tô Brincadeira nervosa. à parte. Mas acho que foi um período muito bom pra gente conversar, pra gente poder entender melhor um pouco mais sobre a fisioterapia na saúde do idoso, ainda mais no ambiente domiciliar. Com certeza terão outros episódios com você, para que a gente possa entrar em detalhes específicos, atendimentos um pouco mais, temas mais polêmicos ou mais tranquilos. Mas é isso, eu quero que, se você quiser, fale aí pra galera o seu Instagram, como as pessoas possam te achar para te contratar ou para tirar alguma dúvida e também as suas considerações finais. Vou começar agradecendo, obrigada pelo convite de novo. Foi um prazer estar aqui, dividir um pouquinho da minha pequena trajetória até agora. Não faz tanto tempo que eu formei, mas a gente já tem umas histórias aí para contar. Meu Instagram, Fisio_Guine Viviana. Lá vocês podem me mandar uma mensagenzinha, qualquer dúvida. Tô lá para responder vocês. Foi um prazer compartilhar um pouquinho aqui das minhas histórias loucas. Boa, o prazer foi todo meu. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por vir. Esse episódio, galera, vai sair em breve, então já está disponível se você está assistindo, na verdade. Você pode estar assistindo aí pelo YouTube mesmo, ou nas plataformas que está disponível, pelo link que sai na bio, tá, galera? Aproveita e segue @modofisio com Davi no Instagram. Lá você vai saber todas as novidades dos próximos episódios, do que está saindo de novidade também. Também vai ter a página da Gui vinculada aqui a esse episódio para que você possa também achar ela facilmente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Galera, você. muito obrigado por ter vindo e até o próximo episódio.